O perfume das flores já murchas ainda permanecia preso ao meu vestido preto quando a maior traição da minha vida começou oficialmente. Meu nome é Courtney, tenho 28 anos e trabalho como contadora. Sempre confiei mais em números e documentos do que em promessas vazias feitas por pessoas. Eu tinha acabado de voltar do funeral do meu avô Edward quando minha madrasta reuniu todos na sala de estar. Ela apareceu com uma lágrima falsa escorrendo pelo rosto e segurava um documento recém-impresso, dizendo que era o testamento final dele. Meu pai permaneceu em silêncio, evitando completamente olhar para mim. Segundo aquele papel que ela exibia com orgulho, os dois ficariam com todo o fundo familiar deixado pelo meu avô, enquanto eu receberia apenas $100 como suposta punição por não cumprir minhas obrigações com a família. Mas havia algo naquele documento que chamou imediatamente minha atenção. Ao analisar a parte inferior da página, percebi um detalhe que dificilmente outra pessoa notaria. A assinatura do meu avô, que nos últimos anos sempre tinha um traço irregular por causa da idade, parecia estranhamente firme e diferente. Como contadora, eu sabia que pequenos detalhes podiam revelar grandes verdades. Mesmo desconfiando de tudo aquilo, decidi não criar uma discussão naquele momento. Engoli minha raiva, mantive o silêncio e fui para o quarto organizar os pertences que ainda restavam do meu avô. Enquanto separava suas coisas mais importantes no antigo escritório dele, comecei a arrumar sua pesada mesa de madeira escura, um móvel que ele sempre tratou como se guardasse todos os seus maiores segredos. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um pedaço de papel dobrado caiu de dentro das páginas de um velho dicionário de couro. Assim que vi a caligrafia familiar, senti um arrepio percorrer meu corpo. A mensagem escrita ali era curta, mas extremamente específica. Ele queria que eu fosse até seu túmulo no dia seguinte, exatamente às 9h45 da manhã. Parecia estranho, mas eu conhecia meu avô. Edward nunca fazia nada sem motivo. Por isso, decidi cumprir aquela que poderia ser sua última vontade. Eu ainda não imaginava que aquela visita revelaria uma verdade capaz de destruir tudo o que eu acreditava sobre minha própria família. Na manhã seguinte, cheguei ao cemitério de Boys e County Hill enquanto uma neblina leve cobria as lápides bem cuidadas espalhadas pelo local silencioso. Conferi meu relógio mais uma vez. Eram exatamente 9h45. Estacionei meu carro próximo aos antigos portões de ferro enferrujados e caminhei em direção ao túmulo recém-preparado do meu avô. Não havia ninguém por perto. Os funcionários do cemitério estavam trabalhando do outro lado da colina, deixando aquele espaço completamente vazio. Em vez de olhar apenas para a placa de pedra, me ajoelhei sobre a grama úmida e observei cada detalhe ao redor. Qualquer pessoa que passasse pelo local poderia perceber que havia algo deixado propositalmente sobre o túmulo. Meu avô Edward sempre foi extremamente cuidadoso quando se tratava de proteger seus assuntos pessoais e financeiros. Eu me lembrava dele comentando anos antes sobre uma empresa especializada em paisagismo que havia contratado para criar aquele memorial específico. Seguindo minha intuição, estendi a mão em direção ao pesado vaso de pedra fixado na base de concreto da lápide, sem saber que estava prestes a encontrar uma descoberta que mudaria completamente minha vida. Passei os dedos cuidadosamente pela parte inferior do vaso de pedra e senti algo estranho, uma pequena área oca escondida próxima à parte de trás. Ao investigar melhor, encontrei uma caixa plástica à prova d'água presa dentro daquele compartimento secreto com a ajuda de fortes ímãs. Retirei o recipiente com cuidado e abri os fechos laterais. Lá dentro, protegido por uma camada fina de espuma, havia um pequeno gravador digital. Meu coração acelerou enquanto segurava o aparelho nas mãos. Apertei o botão de reprodução e aproximei o alto-falante do ouvido. Em poucos segundos, ouvi a voz inconfundível do meu avô ecoar pelo dispositivo. O áudio estava perfeitamente claro, sem ruídos ou interferências. Não confie em ninguém da nossa família quando se trata das circunstâncias envolvendo a minha morte repentina, ele disse em tom firme. Parei a gravação por alguns instantes e olhei ao redor, tentando ter certeza de que ninguém estava me observando. Aquilo parecia impossível demais para ser verdade. Se você procurar a polícia agora, todo o plano que preparei vai fracassar, a voz dele continuou. O tom sério de Edward deixava claro que ele havia previsto exatamente como eu reagiria ao encontrar aquela mensagem escondida. Ele sabia que eu ficaria assustada, confusa e tentaria buscar ajuda imediatamente. Se você realmente confia em mim, vá direto para o quarto número 4 do Desert Sun Motel, na rodovia 21. O áudio terminou de forma repentina, sem qualquer explicação adicional.
Nenhuma pista sobre o que aconteceria depois. Apenas aquela instrução misteriosa deixada pelo meu avô. Guardei rapidamente o gravador dentro do bolso do casaco e me levantei da grama molhada do cemitério. Eu não queria permanecer ali por mais tempo. Caminhei apressadamente até o carro, liguei o motor e saí daquele lugar silencioso em direção à estrada principal. Enquanto dirigia pelo movimento da manhã, meus olhos verificavam constantemente o retrovisor. Eu precisava ter certeza de que ninguém estava me seguindo. Para evitar qualquer suspeita, fiz 3 curvas aleatórias por ruas residenciais antes de seguir viagem. Por alguns momentos, um SUV escuro pareceu acompanhar meu caminho, mas acabou mudando de direção no próximo cruzamento. Segurei firme o volante e entrei na rodovia que levava para a região mais afastada da cidade. O trajeto até o motel levaria cerca de meia hora por causa do trânsito lento. Enquanto mantinha os olhos na estrada, minha mente revivia todos os acontecimentos estranhos dos últimos dias. O suposto testamento apresentado por Brenda, minha madrasta, continuava passando pela minha cabeça. O documento falso, a assinatura suspeita e a maneira como ela tentou me afastar de qualquer direito sobre os bens do meu avô. Desde que se casou com meu pai, mais de 20 anos atrás, Brenda sempre buscou ter controle total sobre os assuntos financeiros da família. Meu pai, por outro lado, nunca questionava suas decisões relacionadas ao fundo familiar ou aos negócios de Edward. Ele simplesmente aceitava tudo o que ela fazia. Mas aquela gravação mudava completamente a situação. A voz do meu avô mostrava que ele já desconfiava das intenções deles muito antes da suposta morte causada por um problema cardíaco. Ele havia preparado algo em segredo, e agora eu precisava descobrir exatamente o que. A paisagem ao redor começou a mudar lentamente. Os prédios e casas da área suburbana ficaram para trás, dando lugar a longos trechos de terra seca e vazia às margens da rodovia. Depois de alguns quilômetros, o letreiro antigo e desgastado do Desert Sun Motel apareceu no lado direito da estrada. O lugar parecia exatamente o tipo de esconderijo que alguém escolheria para não chamar atenção. A pintura estava envelhecida, as luzes de neon mal funcionavam e o ambiente transmitia uma sensação de abandono. Reduzi a velocidade e entrei no estacionamento de cascalho em frente aos quartos. As pedras soltas estalaram sob os pneus enquanto eu procurava um lugar mais afastado para estacionar. Desliguei o motor e permaneci alguns segundos dentro do carro, observando cuidadosamente tudo ao redor. Meus olhos procuravam qualquer veículo conhecido ou alguém que pudesse estar me seguindo. Havia apenas 2 outros carros no estacionamento, ambos cobertos por uma camada de poeira acumulada da estrada. Peguei as chaves da ignição, respirei fundo e saí para o ar frio daquela manhã. Caminhei em direção à porta de madeira marcada com o número 4. Antes de bater, olhei novamente por cima do ombro, certificando-me de que ninguém havia seguido meus passos. Bati 3 vezes. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então a porta se abriu lentamente e uma mão familiar apareceu, puxando-me rapidamente para dentro do quarto pouco iluminado. Meu avô Edward fechou a porta atrás de mim e trancou o ferrolho imediatamente. Em seguida, fechou as cortinas pesadas para impedir que qualquer pessoa do lado de fora pudesse enxergar o interior. Ele parecia muito mais magro dentro daquele suéter grande demais para seu corpo, mas seus olhos continuavam carregando a mesma intensidade e determinação de sempre. Ele apontou para 2 cadeiras de plástico próximas a uma pequena mesa redonda, indicando que eu deveria me sentar. Não houve abraço emocionado, nem explicações demoradas. Edward parecia saber que não tínhamos tempo a perder. Alguém que mora dentro da nossa própria casa está planejando me tirar da sua vida para sempre, disse-ele com uma calma assustadora. Ouvir aquelas palavras em voz alta confirmou os pensamentos que vinham crescendo dentro da minha cabeça desde o dia anterior. Eu já suspeitava que havia algo muito errado, mas escutar aquilo vindo do meu próprio avô tornou tudo ainda mais real. Ele se inclinou para a frente e colocou uma pasta grossa de papel pardo sobre a mesa arranhada. O impacto dos documentos contra a superfície ecoou pelo pequeno quarto do motel. Depois, retirou uma folha da pasta e deslizou o papel na minha direção. Com o dedo firme, apontou para alguns nomes de substâncias químicas que estavam destacados no documento. Há alguns meses comecei a sentir fortes tonturas e episódios estranhos de perda de memória durante minhas atividades diárias, explicou ele em voz baixa. Meu olhar permaneceu preso naquela página enquanto uma sensação de medo começava a tomar conta de mim. Pela primeira vez, percebi que a morte do meu avô talvez não tivesse sido uma tragédia inesperada, mas algo cuidadosamente planejado.
Brenda começou a insistir em cuidar pessoalmente dos meus remédios, dizendo que eu já estava velho demais para administrar minha própria saúde. Mas eu me recusei a permitir que alguém transformasse minha fragilidade em uma oportunidade para me controlar. Sem contar nada a ninguém, levei meus medicamentos cardíacos para um laboratório independente no centro da cidade para que fossem analisados. O resultado revelou algo assustador. O toxicologista responsável descobriu que meus remédios essenciais para o coração haviam sido substituídos por doses extremamente altas de sedativos prescritos. Eles queriam comprometer minha capacidade mental aos poucos, fazendo com que eu parecesse incapaz de tomar decisões sozinho. O objetivo era me pressionar a entregar completamente o controle do fundo familiar, explicou Edward. Eu olhava para os relatórios laboratoriais sem conseguir acreditar no que estava diante dos meus olhos. Os documentos mostravam combinações perigosas de substâncias que poderiam provocar graves problemas neurológicos ou até uma emergência cardíaca simulada. Meu avô então abriu novamente a pasta e retirou outro documento. No topo da página havia selos oficiais de órgãos governamentais. Eu não falsifiquei documentos de morte e não ultrapassei nenhum limite legal durante todo esse processo, ele afirmou rapidamente, percebendo minha preocupação. Assim que o laboratório confirmou a tentativa de intoxicação, ele entregou todas as provas às autoridades competentes. A partir daquele momento, passou a colaborar diretamente com investigadores especializados para montar uma operação contra Brenda e meu pai. Segundo Edward, a polícia local o colocou discretamente em um programa de proteção a testemunhas, contando com o apoio de profissionais médicos e investigadores do condado. O detetive responsável pela investigação ordenou que ele cortasse qualquer contato com a família para que o plano permanecesse em segredo. O funeral público, que todos acreditaram ser o fim da história, na verdade fazia parte da estratégia. Era necessário deixar que os suspeitos acreditassem que haviam vencido. Os investigadores precisavam que Brenda e meu pai apresentassem oficialmente os documentos falsos de herança para fortalecer as acusações de fraude. Edward explicou que as autoridades estavam acompanhando movimentações financeiras e esperando o momento em que Brenda tentaria realizar uma grande transferência ilegal. Precisávamos que eles acreditassem que nada poderia impedir o plano deles. Eles tinham que revelar suas verdadeiras intenções antes que a polícia pudesse agir, disse ele. Os investigadores precisavam de provas concretas de que os envolvidos estavam dispostos a cometer o crime antes de realizar qualquer operação contra a residência da família. Fiquei em silêncio, com as mãos tremendo apoiadas na borda da mesa, tentando absorver a dimensão daquela investigação. Tudo aquilo que eu achava ser apenas uma disputa familiar havia se transformado em algo muito maior. Edward pegou uma jarra plástica que estava próxima, serviu um copo de água e deslizou até mim. Ele observava atentamente minha expressão, como se quisesse ter certeza de que eu entendia o perigo que estávamos enfrentando. Brenda é inteligente o bastante para tentar convencer todos de que houve apenas um erro no laboratório, que a troca dos medicamentos aconteceu por acidente e que nunca existiu uma intenção, ele alertou. Ele se levantou da cadeira e começou a caminhar pelo pequeno quarto do motel, organizando mentalmente os próximos passos. Eles acreditam que você está completamente sozinha, sem recursos e sem força suficiente para desafiar o controle que acabaram de assumir sobre a fortuna da família, afirmou Edward. Naquele momento, percebi que minha família não estava apenas tentando me afastar de uma herança. Eles acreditavam que tinham eliminado todos os obstáculos do caminho. O que eles não sabiam era que meu avô havia preparado uma última jogada. Reunindo novamente os papéis espalhados sobre a mesa, meu avô se preparou para revelar a última peça daquele quebra-cabeça. Ele abriu sua velha maleta de couro e retirou uma pilha de documentos amarelados, colocando-os cuidadosamente sobre a mesa de plástico entre nós. Aqueles papéis continham um acordo pré-nupcial oficial, elaborado há mais de 28 anos entre meu pai e minha mãe biológica. Edward explicou que havia ajudado a criar aquelas proteções legais justamente para impedir que pessoas movidas por interesse conseguissem colocar as mãos no patrimônio da família ou destruir os negócios construídos ao longo de décadas. Passei os olhos pelas páginas antigas, cheias de termos jurídicos complexos, e comecei a entender a importância daquele documento. O contrato possuía cláusulas extremamente rígidas relacionadas ao enorme fundo familiar. De acordo com as condições assinadas, caso meu pai solicitasse divórcio ou fosse comprovada uma traição conjugal, ele perderia automaticamente todos os direitos sobre a herança da família, sem qualquer possibilidade de contestação. Meu avô tocou com o dedo uma parte específica do contrato e explicou o verdadeiro motivo por trás de tudo aquilo.
Brenda havia descoberto a existência daquele acordo pouco tempo depois de iniciar um relacionamento secreto com meu pai, anos atrás. Ela percebeu que, se ele perdesse a herança, todos os planos dela de viver uma vida luxuosa e cheia de privilégios poderiam desaparecer completamente. Edward então voltou a mexer em sua maleta e retirou um antigo aparelho de fita portátil junto com uma pequena gravação. Ele explicou que havia encontrado aquele registro recentemente enquanto digitalizava antigos arquivos de uma secretária eletrônica guardados no porão de sua casa. O equipamento antigo tinha uma função de ativação por voz que registrava conversas próximas ao telefone do escritório. Quando ele apertou o botão desgastado do aparelho, ouviu o mecanismo interno começar a funcionar antes que uma gravação cheia de ruídos preenchesse o pequeno quarto do motel. A voz de Brenda parecia mais jovem, mas seu jeito manipulador continuava exatamente igual. Era uma conversa entre ela e meu pai. Se você seguir em frente com o divórcio, vai perder absolutamente tudo relacionado ao dinheiro da família, dizia Brenda friamente pelo alto-falante. Houve uma breve pausa na gravação. Então veio a frase que fez meu sangue gelar. A única maneira de manter esse patrimônio é garantir que o carro dela fique sem freios naquela estrada perigosa da montanha. O clique do aparelho desligando ecoou pelo quarto, mas o verdadeiro impacto daquela revelação permaneceu na minha mente. Naquele instante, finalmente compreendi que o acidente que matou minha mãe 23 anos antes talvez nunca tivesse sido uma simples falha mecânica. Durante anos, as autoridades haviam concluído que a tragédia aconteceu por causa da forte chuva, que teria deixado as curvas da estrada da montanha ainda mais perigosas. Mas agora eu tinha diante de mim uma possibilidade muito mais sombria: aquele acidente poderia ter sido planejado desde o começo. Brenda havia manipulado meu pai durante anos, fazendo com que ele acreditasse que aquela era a única maneira de proteger o futuro financeiro dele sem quebrar as regras rígidas do acordo pré-nupcial. Enquanto ouvia tudo aquilo, minhas mãos apertavam com força a borda da mesa de plástico. Era difícil aceitar o nível de frieza e planejamento por trás daquela história. Meu avô Edward não tentou amenizar a situação com palavras vazias. Em vez disso, colocou a mão no bolso e retirou um pequeno objeto redondo, parecido com um simples botão preto de camisa. Ele colocou o item sobre a mesa e explicou que aquilo era uma câmera escondida de alta tecnologia, capaz de transmitir imagens e áudio em tempo real. Depois, mostrou como o dispositivo poderia ser preso discretamente na gola da minha blusa escura, garantindo o melhor ângulo possível para registrar tudo o que acontecesse. O equipamento enviava o conteúdo por uma conexão segura, transmitindo som e vídeo com qualidade suficiente para capturar qualquer conversa importante. Segundo Edward, as autoridades precisavam de provas visuais incontestáveis para complementar as gravações e conseguir as autorizações necessárias para agir. Os investigadores e o promotor estarão acompanhando tudo por uma central móvel próxima à propriedade, ele explicou com firmeza. Em seguida, pegou o relatório toxicológico que mostrava a substituição dos meus medicamentos cardíacos. Dobrou o documento cuidadosamente e entregou para mim. Você precisa voltar para aquela casa e usar isso como isca. Eles precisam acreditar que ainda estão no controle, disse ele. O plano era simples, mas arriscado. Eu deveria confrontar Brenda diretamente sobre a alteração dos remédios e provocar uma reação emocional forte o suficiente para que ela e meu pai cometessem algum erro. Faça com que eles percam a calma. Pessoas arrogantes costumam revelar a verdade quando sentem que estão sendo ameaçadas, Edward explicou. Prendi a pequena câmera no colarinho da minha roupa e guardei o relatório médico dobrado dentro da minha bolsa de couro. Enquanto me preparava para aquela conversa, senti o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Cada detalhe daquela operação precisava ser seguido exatamente como os investigadores haviam planejado. Eu precisava me posicionar corretamente dentro da sala para que a lente captasse todas as expressões e reações deles. Antes de sair, olhei para meu avô em silêncio. Ele havia colocado tudo em risco para revelar a verdade, e agora chegava o momento da última etapa. O enorme portão de ferro da propriedade fez um barulho estridente quando entrei com meu carro pela longa entrada da mansão do meu pai. Estacionei próximo aos degraus da frente e ajustei discretamente o botão da gola, garantindo que a câmera continuasse alinhada. Respirei fundo para controlar a ansiedade e caminhei até as grandes portas de madeira escura. Toquei a campainha de metal polido. Meu pai abriu a porta lentamente. Seu rosto demonstrava tensão, mas ele não disse nada. Apenas se afastou, permitindo que eu entrasse no hall principal.
Para minha surpresa, Brenda não me recebeu com a expressão fria de sempre. Em vez disso, apareceu com um sorriso cuidadosamente ensaiado e apontou para os móveis da sala de estar formal. Meu meio-irmão Dylan estava jogado no sofá próximo, distraído mexendo no celular e sem demonstrar qualquer interesse pela minha chegada. Brenda indicou que eu me sentasse no sofá em frente a ela. Depois, com uma calma calculada, serviu o chá quente de uma elegante porcelana e colocou uma xícara sobre a mesa de vidro à minha frente. Ela assumiu um tom falso de preocupação maternal enquanto empurrava a bebida na minha direção. Eu sei que ontem foi muito difícil para todos nós, principalmente depois de descobrirmos as condições tão inesperadas deixadas no testamento do seu avô, disse ela suavemente. Mas eu sabia que aquele sorriso e aquela gentileza repentina escondiam algo muito diferente. E, pela primeira vez, eu tinha provas para descobrir exatamente o que eles estavam tentando esconder. Edward sempre teve uma personalidade muito difícil, especialmente nos últimos meses, enquanto sua saúde piorava rapidamente, Brenda começou a dizer. Ela levou a mão ao peito e fez uma expressão de tristeza profunda, tentando parecer uma pessoa preocupada e cheia de compaixão. Mas eu conseguia perceber que aquilo era apenas mais uma atuação cuidadosamente preparada. Mantive meu rosto completamente neutro enquanto ajustava discretamente minha posição no sofá. Eu precisava garantir que a pequena câmera escondida registrasse cada movimento, cada reação e cada palavra dela. Todos nós acreditamos que ele nunca teve a verdadeira intenção de deixar você praticamente sem nada depois de tantos anos, continuou ela, sem desviar o olhar. Meu pai tentou entrar na conversa, visivelmente nervoso. Mas antes que ele pudesse falar mais, Brenda lançou um olhar rápido em sua direção, um aviso silencioso para que ele permanecesse calado. Em seguida, ela pegou uma pasta de couro sofisticada que estava ao lado da xícara de chá. De dentro, retirou um conjunto de documentos jurídicos perfeitamente organizados e empurrou os papéis pela mesa de vidro até mim. Assim que vi o título na primeira página, reconheci imediatamente o tipo de documento. Era uma renúncia formal relacionada a uma disputa de herança. Eu só quero evitar que você passe por uma batalha judicial cansativa contra advogados corporativos que vão tentar destruir sua vida, disse Brenda com aquela voz doce e falsa. Ela então colocou uma caneta prateada sobre a mesa e apontou para a linha de assinatura no final do contrato. Se você assinar isso, vai receber uma compensação financeira justa imediatamente, sem precisar gastar uma fortuna com processos e advogados, afirmou ela tentando me convencer. Naquele momento, ficou completamente claro o que ela estava tentando fazer. Brenda não estava tentando me ajudar. Ela queria que eu abrisse mão dos meus direitos legalmente, impedindo que eu questionasse o testamento falso ou reivindicasse qualquer parte da herança que realmente me pertencia. Ela precisava da minha assinatura para garantir que seu controle sobre o patrimônio da família fosse definitivo, sem riscos de futuras ações judiciais. Ignorei completamente a caneta oferecida e peguei os documentos para analisar melhor as cláusulas. Bastaram alguns segundos para perceber que aquele acordo favorecia apenas um lado. O valor oferecido mal cobriria algumas despesas básicas por alguns meses, enquanto eu abriria mão de milhões em bens e direitos legítimos deixados pelo meu avô. Coloquei os papéis novamente sobre a mesa e empurrei o documento de volta até que ele parasse próximo à xícara de chá de Brenda. Eu não vou assinar nenhum tipo de renúncia relacionada ao patrimônio do meu avô em uma situação cercada por tantas circunstâncias suspeitas, declarei com firmeza. O sorriso cuidadosamente ensaiado desapareceu imediatamente do rosto dela. A expressão de falsa gentileza deu lugar a um olhar frio e irritado. Seu corpo ficou rígido enquanto encarava o contrato rejeitado sobre a mesa cara entre nós. Dylan finalmente tirou os olhos do celular. Ele se ajeitou no sofá e me encarou com uma expressão de raiva, como se minha recusa fosse uma afronta pessoal. Meu pai parecia cada vez mais desconfortável na poltrona. Seus olhos alternavam entre a esposa furiosa e a filha que, pela primeira vez, não estava disposta a obedecer. Você está cometendo um erro enorme ao rejeitar a oportunidade que estou oferecendo hoje, Brenda disse em um tom completamente diferente. A doçura falsa havia desaparecido, revelando a verdadeira intenção por trás da proposta. O silêncio pesado que tomou conta da ampla sala de estar deixou claro que a tentativa de Brenda de manter uma aparência diplomática havia chegado ao fim. A estratégia dela de fingir preocupação e oferecer uma solução amigável para a herança tinha falhado completamente. Com movimentos irritados, ela pegou o contrato que eu havia recusado e colocou novamente dentro da pasta de couro.
O sorriso falso que ela sustentava desapareceu, sendo substituído por uma expressão de choque e incredulidade. Mantive meu olhar fixo no dela através da mesa de vidro e decidi seguir exatamente a estratégia sugerida pelos investigadores. Era hora de pressioná-los até que cometessem um erro. Meu advogado, Reis, conseguiu recuperar uma cópia digital autêntica do testamento original do meu avô em um servidor seguro, falei com total confiança. A reação foi imediata. Aquela informação caiu na sala como uma bomba. Dylan, que até então estava distraído com o celular, deixou o aparelho cair sobre o sofá de couro. Ele se levantou de repente, tomado pelo desespero. Isso é impossível. Eu mesmo coloquei o documento original no triturador do escritório antes de imprimirmos a versão falsa, ele gritou. Por alguns segundos, ninguém disse nada. O pânico fez com que ele esquecesse completamente de esconder seu envolvimento. Com uma única frase, Dylan havia revelado sua participação direta na destruição do verdadeiro documento. Brenda virou rapidamente para ele, lançando um olhar furioso. Ela parecia mais preocupada em controlar o filho do que em esconder a própria reação. Cale a boca agora. Você já criou problemas demais para nós, ela sussurrou com raiva. Meu pai afundou ainda mais na poltrona. Ele passou a mão pela testa enquanto gotas de suor frio apareciam em seu rosto cada vez mais pálido. Naquele momento, ele finalmente percebeu que o plano cuidadosamente preparado por semanas estava desmoronando diante dos seus olhos. Ignorei a discussão entre eles e coloquei a mão dentro da minha bolsa de couro. Retirei o relatório toxicológico dobrado que havia recebido do laboratório independente. Abri o documento com calma e coloquei a folha sobre o centro da mesa de vidro. O especialista confirmou a presença de sedativos perigosos escondidos nos meus medicamentos cardíacos durante os últimos 3 meses, expliquei tranquilamente. O rosto do meu pai perdeu completamente a cor. Ele encarava os compostos químicos destacados no relatório como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. Sua respiração ficou acelerada enquanto ele segurava os braços da cadeira, tentando se manter firme diante daquela revelação. Brenda se inclinou para examinar o documento. Seus dedos bem cuidados tocaram a superfície de vidro, mas agora tremiam visivelmente. Ela sabia que aquela prova científica destruía toda a história que havia construído. Não havia mais espaço para desculpas ou manipulações. A mulher que minutos antes fingia ser uma anfitriã gentil desapareceu completamente. Sua expressão mudou para algo muito mais frio e ameaçador. Brenda se levantou lentamente do sofá e caminhou em minha direção. Seus passos pesados atravessaram o tapete da sala enquanto ela se aproximava cada vez mais. Então, parou bem na minha frente. Ela se inclinou sobre a mesa e bateu as 2 mãos contra o vidro, encarando meus olhos com uma mistura de raiva e ódio que ela já não conseguia esconder. Naquele instante, a máscara finalmente caiu. A pessoa que todos conheciam como uma mulher calma e preocupada revelou quem realmente era. A pequena câmera escondida presa ao meu colar registrava perfeitamente cada detalhe daquele momento. A expressão de Brenda, a tensão em sua mandíbula e o ódio evidente em seus olhos deixavam claro que ela havia abandonado qualquer tentativa de fingir gentileza. Você está agindo exatamente como sua mãe biológica, sempre se metendo onde não deveria e atrapalhando os assuntos relacionados à fortuna da família, Brenda disse entre os dentes. Permaneci imóvel no meu lugar, sem interrompê-la. Eu sabia que quanto mais ela perdesse o controle, mais revelaria sobre suas verdadeiras intenções. Você realmente quer descobrir o que acontece quando alguém sofre um acidente naquela estrada da montanha? Talvez precise passar pela mesma lição que sua mãe teve, ela ameaçou com um tom cruel. Aquelas palavras eram exatamente o que os investigadores precisavam ouvir. A referência direta ao acidente de anos atrás representava a confirmação verbal que poderia ligar Brenda ao crime que sempre pareceu um mistério. A gravação era transmitida em tempo real pela conexão escondida no dispositivo preso à minha roupa. A equipe de investigação acompanhava a cada segundo daquela conversa. Meu pai soltou um suspiro de choque ao perceber que sua esposa havia acabado de revelar, sem perceber, uma ligação com a tragédia que destruiu nossa família no passado. Ele levou as mãos ao rosto e começou a chorar em silêncio, finalmente confrontando as consequências das escolhas que havia feito. Dylan permaneceu parado ao lado do sofá, completamente sem reação. Pela primeira vez, ele via a mãe perder o controle daquela imagem calculada e fria que ela sempre manteve.
Brenda continuava apoiada contra a mesa de vidro, esperando que suas ameaças fossem suficientes para me intimidar e me fazer desistir da disputa pela herança. Ela acreditava que o medo me faria recuar. Mas, em vez disso, encarei seu olhar furioso sem demonstrar pânico. Eu sabia que a armadilha estava montada e que eles ainda não tinham percebido que cada palavra dita naquele momento estava sendo registrada. Então, algo mudou. O olhar de Brenda desceu lentamente e parou no detalhe incomum preso à minha gola. Seus olhos se fixaram no pequeno botão que escondia a câmera. Ela entendeu. A expressão de confiança desapareceu completamente de seu rosto. Seus dedos apontaram para o dispositivo enquanto um grito desesperado escapava de sua garganta. Isso é uma câmera. Naquele instante, ela percebeu que todas as confissões e ameaças haviam sido capturadas. Dylan reagiu imediatamente ao desespero da mãe. Dominado pelo pânico, ele avançou pelo tapete da sala em minha direção, tentando arrancar o equipamento da minha roupa. Eu me afastei rapidamente da poltrona, levantando os braços para me proteger enquanto ele se aproximava. Para minha surpresa, meu pai também se moveu. Pela primeira vez, ele deixou de permanecer apenas como um espectador passivo e tentou ajudar o filho. Ele atravessou a mesa de vidro de maneira desajeitada, fazendo com que as xícaras de porcelana caíssem no chão e se quebrassem em vários pedaços enquanto tentava alcançar minha roupa. Recuei até próximo a um móvel de madeira encostado na parede da sala, criando distância suficiente entre nós. Dylan continuou avançando, tomado pela raiva e pelo medo. Ele fechou a distância rapidamente e puxou o braço para trás, preparando um golpe. Mas eu não estava mais disposta a simplesmente aceitar ser atacada. Minha mão alcançou um objeto pesado que estava próximo, um grande vaso de cristal colocado sobre o móvel decorativo. Eu o segurei com firmeza, pronta para me defender enquanto a verdadeira face daquela família finalmente estava sendo revelada. Eu bati o vaso decorativo com força contra a quina da mesa de madeira, quebrando a base grossa de cristal de propósito. Com o pedaço afiado nas mãos, mantive o objeto à minha frente apenas como proteção e avisei que eles deveriam ficar longe de mim. Mas Dylan não parou. Ignorando completamente o aviso, ele avançou com o punho fechado, pronto para me atingir. Foi nesse exato momento que as grandes portas de madeira da entrada foram abertas com força. A sala inteira foi tomada pelo som de vozes firmes e ordens de comando. Vários policiais da equipe tática entraram rapidamente na mansão, exigindo que todos permanecessem parados. A equipe de monitoramento havia acompanhado a situação pelo vídeo transmitido pela câmera escondida e percebeu que o confronto havia ultrapassado todos os limites. Agora era a hora de agir. Os agentes ocuparam a sala de estar e direcionaram suas atenções para os 3 membros da família que representavam uma ameaça naquele momento. Dylan ficou imóvel por alguns segundos, ainda no meio do movimento. Antes que pudesse reagir, um policial fortemente equipado o derrubou no tapete da sala e segurou seus braços, impedindo qualquer tentativa de resistência. Outro agente rapidamente imobilizou meu pai contra a mesa de vidro quebrada e colocou algemas em seus pulsos. Brenda tentou fugir pelo corredor dos fundos, mas 2 policiais bloquearam seu caminho antes que ela pudesse chegar longe. Em poucos segundos, suas mãos foram presas atrás das costas. O som metálico das algemas fechando ecoou pela sala, marcando o fim do controle que eles acreditavam ter. Soltei lentamente o pedaço quebrado de cristal e coloquei o objeto no chão, afastando-me do centro daquela confusão. O comandante da operação declarou que o local estava seguro e ordenou que os envolvidos fossem informados de seus direitos legais. Os policiais realizaram uma revista preventiva para garantir que ninguém carregasse qualquer objeto perigoso escondido. Dylan continuava gritando e protestando contra a prisão, tentando se soltar das algemas, mas seus esforços eram inúteis. Brenda, por outro lado, exigia falar imediatamente com seu advogado e se recusava a responder qualquer pergunta dos investigadores. A poeira levantada pela entrada forçada dos policiais começou a desaparecer lentamente enquanto os passos dos agentes ecoavam pelo hall principal. Então, uma figura familiar apareceu na porta da sala. Meu avô Edward caminhou lentamente para dentro do ambiente agora controlado pelas autoridades. Seu rosto permanecia calmo e determinado, sem demonstrar qualquer sinal de medo. Atrás dele vinha o promotor responsável pelo caso, carregando uma pasta de couro cheia de documentos e provas que poderiam mudar completamente o destino daquela família. Brenda ficou paralisada.
Ela olhava para o homem que acreditava estar morto, agora parado diante dela enquanto suas mãos permaneciam presas atrás das costas. Meu pai começou a respirar de forma descontrolada ao perceber a dimensão das consequências que enfrentaria. Pela primeira vez, ele entendeu que não havia mais como escapar das escolhas que havia feito. O plano que eles construíram em segredo durante anos havia acabado. E agora eles teriam que responder por tudo. Meu avô não demonstrou qualquer compaixão pelos 3 indivíduos que estavam ajoelhados, derrotados, no chão da própria casa. Depois de tudo o que havia acontecido, não existiam mais desculpas ou explicações capazes de apagar as escolhas que eles fizeram. O promotor se aproximou e informou oficialmente aos acusados que eles seriam levados para a central de custódia, onde passariam pelos procedimentos de registro e aguardariam os próximos passos do processo. Os policiais levantaram os 3 e os conduziram para fora da residência, em direção às viaturas estacionadas na entrada. Eu permaneci em silêncio perto da mesa de madeira danificada da sala, observando o fim de um plano construído com ganância, mentiras e manipulação. 4 meses se passaram desde aquela noite em que as sirenes da polícia quebraram o silêncio do tranquilo bairro de Boise. Durante esse período, equipes especializadas em perícia conseguiram recuperar partes do testamento original do meu avô entre os documentos destruídos. Com muito trabalho, os investigadores reconstruíram as informações necessárias para provar que o documento apresentado por Brenda era falso. As autoridades estaduais também reabriram oficialmente a investigação sobre o acidente que tirou a vida da minha mãe décadas antes. Novas evidências mudaram completamente a antiga versão de que tudo havia sido apenas uma tragédia causada pelas condições da estrada. Peritos independentes compararam os relatórios toxicológicos, os registros médicos e as gravações obtidas pela câmera escondida. A cada nova prova analisada, o caso contra minha família ficava ainda mais forte. Finalmente, o julgamento começou no Tribunal do Condado de Ada, durante o início do outono. Brenda permanecia sentada ao lado de seu advogado de defesa, com uma postura rígida e fria. Ela evitava olhar diretamente para mim do outro lado do tribunal. Meu pai parecia completamente abalado durante todo o processo. Ele permanecia olhando para a mesa de madeira à sua frente, como se ainda estivesse tentando aceitar a realidade da situação. Dylan tentou manter uma atitude desafiadora até o momento em que o promotor apresentou as gravações secretas ao júri. Quando os jurados ouviram as próprias vozes deles planejando manipulações, ameaças e crimes financeiros, a estratégia de defesa cuidadosamente construída começou a desmoronar. A acusação apresentou também as imagens transmitidas pela câmera escondida, mostrando a tentativa de agressão e o momento em que eles tentaram destruir as provas. Especialistas explicaram como medicamentos importantes do meu avô foram alterados com substâncias perigosas e detalharam os efeitos que aquela troca poderia causar. Os investigadores também apresentaram as descobertas sobre a adulteração do veículo envolvido no antigo acidente, mostrando como os mecanismos de segurança haviam sido comprometidos antes da tragédia. O júri ouviu cada detalhe em silêncio. A quantidade de provas revelou um plano calculado, motivado por dinheiro e pelo desejo de controlar completamente o patrimônio da família. Após 3 dias de deliberações intensas, o juiz retornou à sala do tribunal para anunciar a decisão final. Ele se dirigiu aos acusados e condenou as ações movidas por ganância, crueldade e completa falta de consideração pela vida humana. Brenda recebeu uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelos crimes relacionados ao assassinato e à conspiração financeira. Meu pai foi condenado a 30 anos em uma penitenciária federal de segurança máxima por sua participação direta na manipulação do veículo e no esquema criminoso. Naquele momento, finalmente entendi que a verdade pode demorar para aparecer, mas quando todas as peças se encaixam, nenhuma mentira consegue permanecer de pé. Dylan acabou recebendo uma pena de 20 anos em uma prisão federal por obstrução da justiça e por sua participação ativa nas tentativas de fraude contra a família. Assistir aos 3 sendo levados pelos agentes de segurança até as áreas de custódia trouxe uma sensação definitiva de encerramento. As portas metálicas pesadas se fechando atrás deles representavam o fim de um esquema construído durante anos com mentiras, manipulação e ganância. Ao sair do tribunal, pisei nos degraus de concreto e senti o ar frio do outono preencher meus pulmões. Pela primeira vez em muito tempo, parecia que eu podia respirar sem carregar o peso dos segredos daquela família. Meu avô Edward estava parado próximo às portas de vidro da entrada, segurando uma pequena caixa de veludo nas mãos. Diferente da aparência frágil que tinha naquele quarto simples de motel, ele agora parecia muito mais saudável e recuperado.
Vestia um terno elegante e transmitia uma tranquilidade que eu não via há meses. Ele abriu a caixa escura e revelou uma pequena chave metálica. Era a chave principal de um cofre onde estavam guardados documentos e informações relacionadas ao controle do fundo familiar. Edward estendeu a mão em minha direção e pediu que eu assumisse oficialmente o comando de todo o patrimônio da família. Ele acreditava que, depois da queda das pessoas corruptas que tentaram tomar tudo para si, aquela riqueza finalmente deveria voltar para mim. Olhei para aquela chave brilhante, por alguns segundos, todas as lembranças vieram à tona. A fortuna que deveria representar segurança havia sido a mesma coisa que alimentou anos de ambição, traições e decisões destrutivas. A busca por aquele dinheiro havia causado uma tragédia que tirou minha mãe de mim e quase levou meu próprio avô pelo mesmo caminho. Balancei a cabeça lentamente, com cuidado, empurrei a mão dele de volta. Eu não quero isso, disse. Eu havia construído minha própria empresa de contabilidade e conquistado estabilidade financeira através do meu próprio esforço. Não precisava herdar uma fortuna marcada por tantos anos de enganos e sofrimento. Não quero que meu futuro esteja ligado a um patrimônio construído sobre tanta dor, expliquei. Edward ficou em silêncio por alguns instantes. Depois, fechou a caixa de veludo e guardou o objeto novamente, aceitando minha decisão. Ele entendia que, para mim, manter distância daquele legado era a única maneira de realmente seguir em frente. Colocou a pequena caixa dentro do bolso do paletó e apenas fez um gesto de respeito. Eu então o abracei pela última vez. Não era apenas uma despedida, mas o reconhecimento de tudo que havíamos enfrentado juntos para chegar até aquele momento. Depois, virei de costas para o tribunal e caminhei em direção ao meu carro estacionado ali perto. Abri a porta, sentei no banco de couro e segurei firme o volante. Pela primeira vez em anos, eu não estava seguindo o caminho que outra pessoa havia escolhido para mim. Liguei o motor e senti que aquele som representava o começo de uma nova fase. Enquanto me afastava da cidade, pressionei o acelerador e segui pela estrada sem olhar para trás. Aquela história ainda fazia parte da minha vida, mas não controlava mais o meu futuro. Pela primeira vez, eu estava seguindo meu próprio caminho.